Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Selk. Sou o César e continuando a playlist sobre Full Calendar, nesta aula será apresentado como indicar para qual usuário pertence o evento. Por exemplo, quero cadastrar um novo evento, coloco o nome do evento, em seguida uma descrição, deixo esta data, 29, em seguida a cor e seleciono para qual usuário pertence. Eu coloco que pertence a este usuário, 20, clico em cadastrar. Desta forma, se eu vier no 20, eu estou indicando que este evento pertence para este usuário. Mas coloquei errado, quero alterar. Venho em editar, seleciono outro usuário, clico em salvar, evento editado com sucesso, venho neste evento 20 que eu cadastrei, verifico e agora está com um novo usuário. Desta forma, eu estou associando um evento a um usuário, como também eu posso alterar para qual usuário pertence o evento. É isso que será implementado nesta aula. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Coloquei o código-fonte dentro do servidor local AMP Server, dentro do diretório Selk. Abro no editor Visual Studio Code e também starto o servidor local. Após ter startado o servidor local, acessei localhost, em seguida o diretório Selk e também importei o backup do banco de dados para uma base de dados com o nome de Selk, o que estamos utilizando no decorrer das aulas. Se eu abrir um evento, eu tenho os dados do evento. Agora eu quero indicar para qual usuário pertence este evento. Venho no banco de dados, crio uma nova tabela com o nome de Users, 4 colunas, coloco 5 colunas, criar. Primeira coluna será o ID. Esta coluna é uma chave primária e também autoincrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar o valor. A segunda coluna, sendo a coluna name, do tipo varchar, 220 caracteres. E e-mail. Eu deixo somente essas colunas, já são o suficiente. Caso você precise, mais colunas pode acrescentar. E no DB, caso eu queira fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, criado a tabela, insiro alguns registros, então coloco o nome, depois coloco o e-mail. Coloquei o e-mail cesar@selk, em seguida mais um usuário, coloquei o nome, coloco o nome e o e-mail, acrescento 4, porque eu quero colocar 4 registros. O terceiro usuário é esse daqui, coloco também um e-mail e, por último, este usuário. Acrescento também um e-mail para este usuário. Clico em continuar para inserir os 4 registros. Tem 4 registros, venho na tabela eventos e posso indicar para qual usuário pertence o evento. Venho em estrutura, acrescento uma coluna depois de observação. Uma coluna após observação, continuar. Esta coluna será uma chave estrangeira da tabela usuário. Coloco o nome da tabela no singular, underline ID para indicar que é uma chave estrangeira, o padrão que a maioria dos frameworks PHP segue. Para deixar algum valor pré-definido, eu coloco como definido 1, indicando que pertence todos os eventos para o usuário 1. Clico em guardar, procurar. Agora todos os eventos pertencem ao usuário 1. Retorno novamente em estrutura, eu modifico retirando o valor padrão. Eu só queria colocar definido para indicar que os eventos pertencem a um usuário. Clico em procurar, todos os eventos pertencem ao usuário 1. Próximo passo é, no visualizar, apresentar que este evento pertence ao usuário que está identificado neste local. Por exemplo, evento 2 pertence ao usuário 1, evento 3 pertence ao usuário 1. Preciso recuperar os dados. Isso está no nosso listar. Abro o código-fonte, abrindo o código-fonte, venho em listar eventos e neste listar eventos eu estou recuperando os dados de uma tabela. Eu preciso recuperar de uma tabela secundária, de outra tabela. Para isso posso utilizar o inner join, left join, right join. Aqui será utilizado o inner join.
Desta forma, a coluna User ID, esta coluna que é a chave estrangeira, ela é obrigada a ter valor quando eu utilizo o inner join. Conteúdo abordado no curso de PHP Developer. Quero recuperar os dados na tabela secundária, é essa tabela users, atribuo um alias, um apelido, USR. Sempre quando você for atribuir um apelido, verifique se não é uma palavra reservada. Por exemplo, se eu tentar colocar use para user, use é uma palavra reservada. USR não é uma palavra reservada. Desta forma, coloquei este apelido. Na tabela identificada por USR, a coluna ID deve ser igual à chave estrangeira dessa tabela. Então, nessa tabela também atribuo um apelido. Evento, pego o alias, o apelido que eu indiquei. Na tabela evento, chave primária aqui e chave estrangeira na tabela evento. É user ID. O nome da tabela no singular, underline ID. É muito fácil identificar quem é uma chave estrangeira. User underline ID. Eu preciso indicar agora que essas colunas, elas pertencem a essa tabela. Por que eu preciso fazer isso? Inclusive o ID, a coluna ID tem na tabela evento e na tabela user. Assim, quando eu indico que eu quero recuperar o ID da tabela evento. Título, depois eu tenho cor, quando inicia o evento, finaliza o evento, também a observação. Além da observação, quero também recuperar o valor da coluna que possui a chave estrangeira, sendo o user ID. E da tabela identificada por USR, referente à tabela user, eu quero as seguintes colunas. Da tabela user identificada por USR, quero a coluna name e a coluna e-mail. São essas duas colunas, são esses dois valores que eu quero que seja recuperado do banco de dados. Não esqueça da vírgula neste local, no final eu não preciso da vírgula. Eu tenho os valores, user ID, depois name e e-mail. Envio essas informações agora para o JavaScript. Copio, duplico, 1, 2, 3. Primeiro eu tenho user ID, o que eu recupero do banco de dados, atribuo em user ID. Eu estou recuperando a coluna name, eu atribuo em name. Depois, o que eu estou recuperando da coluna e-mail, eu atribuo para o elemento do array com o nome de e-mail. Estou enviando para a view, agora posso pegar do JavaScript e apresentar para o usuário. Venho em JavaScript, em seguida Custom, e no Custom, na parte superior, vamos ver onde eu estou apresentando. Enviar para a janela modal os dados do evento. Tem as colunas padrões, ID, title, quando inicia, finaliza. Agora, quando são colunas não padrões, eu preciso acrescentar o extend props. Eu copio este. Então, tenho o ID, o nome e o e-mail. Venho no listar, pego primeiro o nome do elemento no array, user, vai ser também user ID na view. Depois eu tenho listar nome, pego o name e também vai ser um seletor visualizar name que eu preciso implementar na janela modal visualizar. O valor que vem em e-mail vou atribuir como um texto inner text para o seletor e-mail na janela modal. Na janela modal do visualizar. Preciso abrir agora o index, que possui a janela modal. Tem a janela modal visualizar e na mesma eu tenho o ID, título, observação. Pego observação como exemplo, colo depois do fim, 1, 2, 3. Porque eu tenho o ID do usuário, eu indiquei o nome do seletor, visualizar user ID. Depois do ID do usuário, tenho o nome, pego o nome do seletor, substituo o nome e também a palavra que é apresentada para o usuário. E por último, tenho o e-mail. Altero o nome do seletor e a palavra será e-mail.
confiro se realmente está apresentando, dou um Ctrl F5, importante Ctrl F5 para recarregar o JavaScript, venho em um evento, agora eu tenho o ID, nome e e-mail. Eu altero manualmente um evento, indicando que o evento pertence a outro usuário. Eu pego o evento, este aqui é o 10, altero o evento 10, venho no final e coloco 2, o usuário 2. Evento 10, confiro, abro evento 10, o 10 era qual? Não lembro mais qual era a data, é data 6/11, abro 6/11 e pertence ao usuário 2, mas não é para alterar diretamente no banco de dados. Quando eu estiver cadastrando, eu preciso ter a opção de selecionar o usuário. Primeiro, eu acrescento o campo Select, venho no arquivo Index e tenho Cadastrar, procurar a janela modal, Cadastrar, e no final eu acrescento mais um campo Select. Copio este campo, todo ele, em seguida apago as opções, só deixo o Selecione, todas as outras opções eu apago, não é cor, eu altero para o usuário, deve ser selecionado, altero o nome do campo, neste caso é o CAD, e o nome user_id. Pego o mesmo nome, atribuo para o ID e também o for, porque quando clicar no seletor, o cursor já vai no campo. Atualizo a página, venho neste evento, cadastrar um novo evento, venho no dia 29, já tenho selecionar o usuário. Venho em observação, clico no label usuário, o cursor veio neste campo, mas não tem nenhum usuário, eu preciso recuperar no banco de dados. Isso é no cadastrar. Eu tenho converter, depois FormCAD evento. Neste FormCAD evento, tenho salvando, não é isso que eu quero. Eu quero é quando carrega a janela modal cadastrar. Eu posso fazer o seguinte, procurar pelo seletor. Temos aqui cadastrar modal. Dou um Ctrl F, Ctrl V, tem ocultar a janela modal. Eu quero onde eu estou carregando. Estou recebendo seletor, clico novamente, agora eu tenho show. Estou carregando a janela modal. Chamar a função para converter a data, abrir a janela modal cadastrar. Depois de abrir a janela modal, eu preciso recuperar os usuários no banco de dados. Eu chamo um arquivo PHP responsável em recuperar os usuários no banco de dados, await, aguardo o processamento, fetch para fazer uma requisição para um arquivo com o nome de listar underline usuários. Eu não tenho ainda este arquivo, eu preciso criar. Somente antes de criar, observem que ele está reclamando o await. Eu preciso acrescentar o async na função. Então, neste local, eu acrescento o async. Await, aguardo o processamento. Enquanto não finalizar esta linha, não pode ir para a próxima. Crio este arquivo, copio o nome e, em seguida, clico na raiz, importante, clique na raiz e criar o arquivo listar.php. Eu criei um diretório e não um arquivo. Agora sim, criado o arquivo, neste arquivo, primeira coisa, preciso pegar uma conexão com o banco de dados. Posso pegar esta conexão, já está sendo incluída, incluir o arquivo de conexão. Depois eu crio uma query para recuperar os usuários, será o select, selecione a coluna ID e a coluna name. From da tabela users, conferir se são essas colunas e é esse nome da tabela, ID e o name da tabela users. Acrescento alguma condição? Não, só acrescento o order by, ordene pela coluna name de forma ASCII. Será A, B, C, D. Então, por exemplo, o usuário com A vem por primeiro, o usuário com M vem depois, depois o P e assim por diante. E atribuo esta query para uma variável com o nome de query users, vários usuários. Preciso preparar a query, pego a variável que possui a conexão com banco de dados, prepare a query que está dentro da variável query user.
depois de preparar, atribui para uma variável result_users, mais de um usuário. Falta agora executar. Pego a variável result_users e execute para executar a mesma. Após ter executado, eu tenho os registros. Mas antes, eu utilizo um hífen para verificar se encontrou algum registro no banco de dados. Se result_user for true, and e também, somente coloquei duas letras A. Se from result_users, eu conto a quantidade de linhas que está sendo retornado do banco de dados. Se for diferente de 0, significa que encontrou algum registro. Se não, acessa este else. Coloquei o comentário para auxiliar, preparar a query, executar a query, acessa o hífen quando encontrar algum registro no banco de dados. Eu preciso ler os registros quando encontrar, então result_users, para ler, quero ler todos os registros, utilizo o fetch all, em seguida a conexão é PDO, fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna. E será um array de registro, atribui para a variável dados. Preciso criar o array com status e os dados. Uma variável com o nome de retorna, ela vai receber o seguinte, um array, primeiro elemento status, recebe true, que não houve erro nenhum. Depois eu tenho o elemento dados, que recebe o que estiver dentro da variável dados. Depois que eu realizei a leitura dos dados, atribuí em dados, e agora estou enviando para este array. E este array vai ser retornado para o JavaScript. Somente eu não retorno um array, eu retorno um objeto. Então, eu utilizo JSON encode, é o encode. Cuidado para não colocar o incorreto. E depois, o que estiver dentro da variável retorna. A variável retorna é um array, eu converto para um objeto. Assim como eu estou retornando true, eu também posso retornar o erro. Então, aqui vai ser falso, houve um erro, em seguida não será dado, será MSG, e a mensagem será a seguinte, entre aspas, simples ou dupla, nenhum usuário encontrado. E aqui eu coloco retornar os dados para o JavaScript, converter o array em um objeto e em seguida retornar para o JavaScript. Então, o listar usuário, a princípio, já deve estar funcionando. O que este arquivo PHP listar usuários retornar, eu atribuo para uma variável com o nome de dados, ou melhor, uma constante para não ser alterado os valores. Depois eu preciso ler os dados, crio o await, aguardo o processamento, o que estiver dentro da variável dados é um objeto, utilizo JSON para ler e depois eu atribuo para uma constante com o nome de resposta. Eu tenho os dados, posso dar um console log só para conferir se realmente eu estou recebendo os usuários. Neste caso é a resposta que possui os usuários. Retorno no navegador, dou um Ctrl F5 para recarregar, clico o botão direito, inspecionar, em seguida aumento um pouco de tamanho, venho em console, venho no dia 29 e observem que eu tenho um objeto e neste objeto tenho os usuários. Primeiro usuário, segundo, terceiro e quarto. Significa que eu estou recebendo. Agora, eu crio um hífen para verificar se encontrou algum registro no banco de dados. Este console eu deixo no momento, logo eu comento se resposta e a posição status, conferir se é status, exatamente. Se for true, significa que encontrou o usuário no banco de dados, acessa este hífen. Se não, acessa este else. Eu começo primeiro com o else. Quando não encontrar nenhum registro, vai ter esta frase. Venho no arquivo index, no qual temos o cadastrar, e neste formulário cadastrar eu tenho este seletor, CAD-user, é ele que vai receber as opções, os usuários, ou quando retornar esta frase. Preciso receber este seletor. Recebo aqui acima, então vai ser um document.getElementById, porque ele está dentro do atributo ID,
CAD User ID e atribuo para uma variável com o nome de CAD User ID. Somente o user, a letra U, eu coloco em letra maiúscula. Coloquei um comentário, receber o seletor do campo usuário do formulário cadastrar, e aqui no else eu preciso enviar a opção vazia para o campo select no HTML. Pego o CAD User ID, quero enviar os dados para este seletor, sendo este campo, e ele recebe um conteúdo HTML, inner HTML, abro template string, isto é, abro crase e finalizo a crase, e internamente eu acrescento um option do select. Abro, finalizo, internamente eu utilizo o JavaScript, o cifrão, em seguida abro chave e fecho a chave, pego o que está dentro de resposta e dentro de resposta eu tenho conferir, eu tenho quando não conseguir encontrar nenhum registro, eu tenho o MSG, é esse daqui. Pego o MSG, logo eu testo funcionando. E o value, o atributo value recebe valor vazio. Desta forma, ele não vai ter nenhum valor. CAD User ID, para recuperar nenhum registro, eu comento esta query e crio uma outra. Coloco uma condição. Neste caso, where onde algum registro com ID igual a 100. Tem algum registro com ID 100? Não tem nenhum registro se eu conferir no banco de dados. Não vai encontrar nenhum usuário. Atualizo, dou um Ctrl F5 para recarregar. Venho no dia 29, nenhum usuário encontrado, porque não possui nenhum usuário. E aqui apresentou nenhum usuário encontrado. Beleza, é exatamente isso que eu queria. Posso comentar esta query e deixar a query que está recuperando os registros. Isto é, acessar o hífen quando encontrar o usuário no banco de dados. Crio a opção selecione para o campo select usuário. Então, neste caso, crio uma variável com o nome de opções sem caracteres especiais. Abro aspas simples e posso acrescentar um novo option, uma opção. Finalizo esta opção e aqui vai ser o selecione. Internamente acrescento o atributo value e dentro desse atributo eu acrescento vazio. Sim, neste caso é o vazio. Posso enviar opções para o HTML. Acrescento aqui abaixo, enviar as opções para o campo select no HTML. Pego o CAD User, esta variável que possui o nome do seletor, envio um HTML, então será o inner HTML, o que estiver dentro desta variável opções. Confiro se deve retornar agora o selecione ao menos. Atualizo, Ctrl F5, venho no 29, somente eu vim no dia, é no mês 29, agora eu tenho selecione. Só para ter certeza que é este selecione, eu acrescento 3 pontos. Ctrl F5 para recarregar, venho no dia 29, selecione os 3 pontos. Significa que carregou este selecione. Mas eu estou recuperando vários usuários. Eu preciso percorrer este array que possui os 4 usuários no meu exemplo. Para percorrer, utilizo o laço de repetição for, inicializo uma variável i igual a 0, depois passe pelo for enquanto a variável i for menor do que está dentro de resposta, ponto dados, confira a quantidade utilizando a função length, verificando quantos registros existem. E toda vez que ele passar pelo for, a variável i é incrementada em mais 1. Próximo passo é criar a lista de opções. Pego esta variável opções, ela recebe o que já tem e mais o que será acrescentado neste local. Abro o template string, isto é, abro e finalizo a crase e internamente acrescento novamente a tag opções, finalizo esta tag, internamente eu posso pegar o nome. Pego o que está dentro de
resposta, somente preciso abrir um JavaScript, resposta, acessou resposta, tenho dados, e depois de dados, tenho a variável i. Primeiro registro começa com 0 no array. Se eu conferir, eu tenho o 0. Eu peguei dados e depois o elemento 0. E o elemento 0 é identificado pela variável i. E depois do elemento 0, eu indico se eu quero o ID ou o nome. Eu estou imprimindo o valor internamente. Então, aqui será o name. Abriu aspas simples, finalizo. E na opção, eu também preciso acrescentar. Anteriormente enviei vazio e aqui também vazio. Mas neste local, preciso enviar o ID do usuário. O atributo value recebe o que estiver dentro do ID, sendo o ID do usuário. Conferir se realmente agora será impresso, dou um Ctrl F5 para recarregar, venho no dia 29, selecione e tenho os usuários. Se eu clicar botão direito em seguida inspecionar, observem que eu tenho o Select e no Select tenho o Value, primeiro selecione vazio, este da parte superior, depois eu tenho 1, 3 e o 2. Ele está ordenando na ordem alfabética, primeiro C, depois G, J e o K, e não pelo ID. Fica mais fácil para o usuário selecionar qual usuário ele quer colocar como o dono do evento. O formulário está implementado, agora falta receber os dados. Para isso, venho no seguinte local. Primeiro comento este console, depois temos o cadastrar, converter a data. Temos o Form CAD Evento. Quando o usuário clicar no Submit, Form CAD Evento, ele envia os dados para o PHP cadastrar evento através do método POST. Preciso abrir agora este cadastrar evento, e neste cadastrar evento eu estou cadastrando os dados. Além da observação, agora eu quero também cadastrar. Venho em estrutura, deve acrescentar valor nesta coluna User ID e depois utilizo o link para tornar a aplicação mais segura. Preciso substituir este link utilizando o bind param e pego o nome do campo. O nome do campo é CAD User. O que vier do formulário que estiver em CAD User atribui neste link User ID. Testo se realmente está funcionando o cadastrar. Seleciono uma data, posso selecionar, vamos para o próximo mês, eu tenho 21, aqui será o 22, coloco tutorial 22, observação também coloco o mesmo, a data eu deixo como padrão, em seguida seleciono um usuário, clico em cadastrar, venho no evento, observem que ele cadastrou os dados do evento, só está indefinido os valores. Conferir no banco de dados se cadastrou o evento com o usuário, atribuindo, sim, o usuário 3, e o usuário 3 é o que eu havia selecionado. O usuário está sendo cadastrado corretamente, somente os dados não estão sendo retornados. Quando eu conseguir cadastrar, preciso retornar também os dados referentes ao usuário. Quebro a linha para conseguir visualizar melhor este array, e neste array também preciso incluir os dados do usuário. Isto será atribuído após recuperar do banco de dados. Coloquei o comentário, recuperar os dados do usuário, neste caso será um select, selecione a coluna ID, a coluna name e a coluna e-mail from da tabela users, conferir se coloquei corretamente, da tabela users, coluna ID, name e e-mail. Exatamente. Preciso colocar a condição where, onde na coluna ID, somente faltou aqui o W, a coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID. Posso limitar limit 1, no máximo um registro. E atribuo para uma variável com o nome de query underline users. Ou user. User porque é um único usuário.
Criado a query, preciso preparar. Pego a variável que possui a conexão, em seguida prepare, preparar a query que está dentro da variável query user. Preparada a query, atribuo para uma variável com o nome de result_user. É um único usuário. Preciso substituir este link ID pelo respectivo valor que vem do formulário. Pego a variável result_users, em seguida é o bind param, indicando que o link ID recebe o que vier do formulário que está em dados. Qual é o nome do campo que possui o ID do usuário? É CAD User ID. Substituí o link, agora falta executar. Para isso, utilizo o cifrão result_user e a função execute. Após ter executado, posso ler os dados do usuário. Pego o que está dentro de result_user, não preciso utilizar o laço de repetição, porque é somente um registro. Utilizo o fetch, em seguida PDO (fetch a sós) para imprimir através do nome da coluna e atribuo para uma variável com o nome de linha underline user os dados do usuário. Coloco um comentário indicando para que serve cada instrução: preparar a query, substituir o link pelo valor, executar a query, ler os dados do usuário. Agora os dados estão em linha user. Neste array que é enviado, depois da observação, eu tenho o ID, nome e e-mail. Pego a variável que possui os dados do usuário, é linha user, e substituo linha user nos três locais. Primeiro, o valor que vem da coluna ID, eu atribuo em user ID. Depois, o que vier da coluna name, eu atribuo em name. O que vier da coluna e-mail do banco de dados, eu atribuo em e-mail. Só conferir se é esse nome que eu estou utilizando no visualizar. Eu depois preciso retornar na linha 220. Logo eu retorno na 220, mas só para apresentar para vocês. É user ID, name e e-mail. Coloquei no cadastrar, user ID, name e e-mail. Exatamente isso. Retorno no custom, na linha 220. Agora na 220 eu preciso enviar os dados do novo evento. Eu tenho observação, falta os outros três. Sendo o user ID, eu atribuo em user ID. Tenho o name, o que eu estou retornando do PHP no JavaScript, eu acrescento no novo evento para atualizar os dados do evento no calendário, para apresentar o evento. A princípio já está implementado, lembram, anteriormente estava indefinido, agora deve estar funcionando. Dou um Ctrl F5, venho no mês de dezembro, venho no dia 29 é novembro, não coloco, venho nesse daqui, será o tutorial 23, posso colocar esta observação, deixo esta data, seleciono uma cor e seleciono um usuário. Clico em cadastrar, evento cadastrado, tutorial 23, verifico e tenho o usuário. Os dados do usuário já estão sendo apresentados no visualizar. Está implementado o cadastrar e o visualizar os dados do usuário. Agora falta implementar o editar. Aqui também eu preciso apresentar a opção para poder alterar o usuário. E começo implementando no formulário. No arquivo index, posso pegar este como exemplo e abrir o editar. Eu tenho a janela modal visualizar. Na janela modal visualizar, eu tenho o editar cor. Editar color, abaixo dele eu acrescento esse editar usuário. Altero de CAD user para edit, selecionei o CAD, seguro o Ctrl, clico em D uma vez, duas, selecionei os três e altero para Edit User. Posso conferir se está apresentando o campo, atualizo, Ctrl F5,
venho em algum dia, por exemplo, pode ser nesse dia 3, e pertence ao usuário 1, venho em editar usuário, mas não está trazendo nenhum usuário. Preciso trazer os usuários que estão cadastrados no banco de dados. Eu já implementei o listar. Posso pesquisar, dar um Ctrl F, em seguida listar, underline o usuário. Este listar eu posso copiar todo ele e fazer as devidas alterações, desde receber o seletor até enviar para o HTML, sendo o else. Copio isso e vamos para o nosso editar. Eu tenho algum lugar o editar que deve apresentar ou ocultar a janela. Tenho converter data, depois form cad evento, não é este, remover, form edit evento, está aqui, btn view edit evento. Receber o seletor, ocultar detalhes do evento e apresentar o formulário editar. É este comportamento aqui. Venho em um evento, quando eu clicar no editar, ele oculta o visualizar. Vamos fazer novamente. Estou no visualizar, clico em editar, carrega o formulário. É isso que está sendo apresentado neste local. Somente acessa o hífen quando existir o evento. Quando o usuário clicar, ele oculta os detalhes e apresenta o formulário. É abaixo aqui que eu devo buscar os dados. Eu colo o que eu havia copiado. Eu tenho aqui listar os usuários. Ele está reclamando em relação ao await. Vamos ver se vocês lembram o que falta. Isso mesmo, acrescentar o async na parte superior. Na função, acrescentei na função, aqui eu estou utilizando o padrão arrow function. Recupera os dados, eu tenho a resposta. Se for sucesso, acessa o if, se não, acessa este else. Vamos testar este else. Somente para eu poder testar, qual é o nome do campo? O nome do campo é agora edit user. Altero, fecho esse cadastrar, não preciso mais. Altero para edit user, receber o seletor do campo usuário do formulário editar. Aqui é editar, não é cad user, altero para edit user. Recupera os dados e deve enviar para o edit user e aqui também edit user. Quero testar este else quando não encontrar nenhum registro no banco de dados. Preciso abrir o listar o usuário e comentar este código que busca os usuários. Eu quero este no qual eu tenho a condição usuário igual a 100. Não tem nenhum usuário, então ele não vai apresentar. Dou um Ctrl F5, venho em visualizar, editar, nenhum usuário encontrado, porque eu acrescentei a condição busque somente o usuário com ID 100. Acessou o else, está funcionando. Retorno para recuperar os dados. Agora, else testado, funcionou este, falta testar o if. Quando recuperar, deve enviar os dados. Já implementamos no início da aula este for, eu simplesmente copiei, não há necessidade de explicar duas vezes. É muito mais fácil você assistir mais de uma vez do que ficar explicando duas vezes para o tutorial ficar mais longo do que já é. Eu dou um Ctrl F5, venho no dia 11, editar, agora temos os usuários. Este evento pertence para qual usuário? Sendo o evento 11. Se eu conferir o evento 11, ele pertence ao usuário 1. Mas está pré-selecionado o usuário 1 aqui? Não, não está. Isso significa que eu preciso agora recuperar este valor. Clico em cancelar. Preciso recuperar esse? Não, é o ID do usuário. Então, é aqui. O ID do usuário, se eu conferir na nossa janela modal, fechar isso daqui, ele está dentro do visualizar. Visualizar ID user. Pego este seletor, retorno no arquivo custom e quando eu estou recebendo o seletor do campo, também quero receber o ID. Utilizo o document, depois o ID, para isso utilizo o getElementById. O nome do seletor é
visualizar user, quero receber o conteúdo que está aqui internamente. É um texto, é visualizar user, é aqui. Quero receber o que estiver aqui internamente. Para isso, tem o inner text. Recupere o texto que está dentro do seletor. Depois que recuperar, atribui para uma variável ou uma constante. Eu coloco constante para não editar o valor. Ou melhor, uma variável com o nome de user ID, referente ao ID do usuário. Falta colocar um comentário. Receber o ID do usuário responsável pelo evento. Pego este ID e preciso utilizar o mesmo nesta opção para manter o selected. Abro novamente um JavaScript, cifrão, abro chave e fecho a chave, porque eu estou utilizando o template string e utilizo uma expressão ternária. Se o que estiver dentro da variável userID for igual ao valor que estiver dentro do ID que está vindo do banco de dados, então ele deve manter selecionado, selected. Se não, ele deve deixar vazio. Conferir se realmente vai manter o responsável pelo evento. Eu estou no evento 11, quem é responsável é 1. Ctrl F5, venho no evento 11, editar, deixou pré-selecionado. Venho em outro, esse evento, quem é o responsável, 4. Esse daqui também é o 1. Venho em editar, seleciono outro, este usuário, clico em salvar, evento editado com sucesso, confiro no 11, ele manteve César. É o ID 19. Verifico no banco de dados se realmente alterou o ID 19, ele ainda continua com o usuário 1. Ainda não editamos, já criamos o formulário, falta agora implementar o editar. Form edit evento, quando o usuário clica no submit, eu recebo os dados do formulário e envio para o editar evento. No editar evento, preciso implementar. Abrindo editar evento, tenho o update, ele deve também fazer um update na coluna user ID. Pego o nome e indico, depois da observação, que a coluna user ID deve receber o que estiver dentro do link user ID. E substituo aqui no bind param, indicando que o link user ID recebe o que vier do campo. Conferir como eu coloquei no formulário e editar, coloquei o edit user ID. O valor deste campo deve ser atribuído neste link. A princípio ele vai editar, somente não vai atualizar no calendário. Dou um Ctrl F5, seleciono 21, que permanece com o usuário 1, editar, agora eu coloco este usuário. Clico em salvar, editado, confiro, no calendário continua como 1, mas se eu verificar no banco de dados, é o 21, venho em procurar, ele deve ter alterado, se estiver correto. 21, agora quem é responsável é o 3. Está correto? Tutorial 22, não. Aqui, tutorial 21, e quem é o responsável é o 2. Editou. No banco de dados, está editando. Só não atualizou no calendário. Como é que eu faço para atualizar? O mesmo conforme eu implementei no cadastrar. Primeiro, eu recupero os dados do usuário. Eu tenho aqui recuperar os dados, copio tudo isso daqui. Eu copio até ler os dados do usuário. Isso daqui que eu estou copiando. Venho no editar evento e colo aqui acima. É CAD user? Não, agora o nosso é edit user. Pego e substituo neste local. Selecione os dados do usuário, limitando a um registro, prepara a query. Em função de ter um link, estou substituindo o link, o ID do usuário pelo ID que está vindo do formulário. Executar, realizo a leitura, agora eu posso enviar para o JavaScript. Só quebro a linha para conseguir visualizar melhor este array, porque atualmente ele já possui vários elementos. Falta acrescentar agora
eu venho no cadastrar porque já está pronto. Eu envio o e-mail, o nome e o ID. Venho no editar, acrescento vírgula e colo o que eu havia copiado. Estou enviando para o JavaScript, o editar. Quando eu retornar para o JavaScript, editar evento, editei corretamente, acessa este else e deve atualizar o evento no calendário. Pego observação como exemplo porque essas colunas são colunas padrões do Full Calendar. Já esta coluna observação não, eu preciso utilizar o extend próprio, assim como também para os outros 3 que temos agora. E os 3 que eu tenho é o user ID, colo neste local, user ID também, depois name, substituo aqui o name, e por último tenho o e-mail. Importante, se você está acrescentando outras colunas das quais eu não estou apresentando, aqui neste local você coloca o mesmo nome, só lembrar, 383, que você está colocando aqui acima. Vamos ver no visualizar. É o mesmo nome. Cuide para colocar sempre em todos os locais o mesmo nome, assim facilita. Vamos ver se vai apresentar os dados atualizados. Retorno, Ctrl F5 para recarregar, seleciono um evento. Esse daqui, quem é o dono? É o 4, não quero alterar. Esse aqui também já está alterado. Pego esse 13, pertence a 1. Editar, seleciono um usuário, esse daqui. Clico em salvar, é o 13. Clicando em salvar, editado com sucesso, verifico. Agora ele já apresentou o usuário correto. Assim como eu apresentei em relação ao usuário, se você precisar recuperar dados de uma outra tabela para apresentar o evento, você pode seguir a mesma ideia que foi apresentada nesta aula. Esta aula ficou um pouco longa, no entanto, eu apresentei, seja no visualizar, também no editar e também no cadastrar, indicando para qual usuário pertence o evento. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.